Olá, meus queridos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde para você que está assistindo aí no período da tarde. Bom dia para você que está assistindo no período da manhã. Mas nós estamos, por graça e misericórdia, gravando esse vídeo a exatamente 22 horas e 45 minutos do dia 28 de outubro de 2025. E como sempre tenho dito, Deus tem sempre uma palavra para nós. Sempre que nós o buscamos, Deus tem algo a falar ao nosso coração e nesta noite não é diferente. A minha oração ao Senhor é que esta palavra alcance a tua alma, o teu coração e transforme a tua vida, mostrando a necessidade de viver aquilo que iremos aprender nesta noite através desta palavra. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que é Lucas, capítulo de número 18, que Jesus conta aos seus discípulos uma parábola e ele fala acerca de um juiz iníquo, um juiz que não respeitava Deus e não respeitava homem algum, e uma mulher que perseverante, uma mulher que precisava de uma vitória, de uma mulher que precisava que o juiz julgasse a sua causa. Ela não quis nem saber que o juiz não temia a Deus nem os homens. Ela fez a parte dela e a parte dela foi estar indo até o juiz, pedindo a ele que julgasse a sua causa. E nós aprendemos nesta parábola algo muito interessante, que Jesus fala para os discípulos, e isso fica para nós, eu quero que você entenda isso, tá? Que ele diz assim, no capítulo 18, verso de número 1, ele começa assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu vou falar aqui somente sobre o versículo 1, mas vamos ler até o verso 8 para você entender o resultado da perseverança, o resultado daqueles que oram de forma como quem persevera e como quem acredita que Deus está ouvindo. O verso 2 diz assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não me volte e me importune muito. E disse o Senhor, melhor dizendo, o verso 6, e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Meus amados, o texto, a parábola é bem clara e facilita muito o nosso entendimento. Por si só, nós como cidadãos comuns, pessoas da sociedade, às vezes nós ficamos preocupados quando temos que nos aproximar de um juiz, digamos assim. Às vezes somos chamados, recebemos uma intimação para comparecer no fórum diante de um juiz, e às vezes bate logo aquele temor, aquela coisa, aquela preocupação de como eu vou me dirigir a ele, como eu vou falar. E Jesus, na parábola, ele fala que esse juiz era um cara muito mau. Esse juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas essa mulher, vivendo uma necessidade e compreendendo que pensa comigo, só aquele juiz poderia julgar a causa dela e fazer justiça contra o adversário dela. O que ela fez? Ela pôs-se a procurar esse juiz.
ou seja, bater na porta, entre aspas, importuná-lo até que ele viesse julgar a causa dela, né? E ela então saísse satisfeita. E ela, segundo a parábola, essa mulher insiste tanto que o juiz chega à conclusão: ainda que eu não tema a Deus nem respeito a homem algum, mas essa mulher vive me importunando. Vou julgar a causa dela para que ela não me importune mais. E aí Jesus fala: poxa, e Deus, o nosso Pai, né? O nosso Pai, será que ele tapa os ouvidos quando nós oramos? Será que ele vira as costas para nós quando nós o clamamos? Claro que não. O que falta em nós é este espírito de perseverança. Um espírito que nos leva, independente das circunstâncias, querido, a viver uma vida de oração. E quando eu recebi esse texto para estar compartilhando com os irmãos, me lembrei de algo que eu aprendi com o meu saudoso pastor e mestre, saudoso pastor José Flores, e ele falava que o crente, ele precisa ter depósito com Deus. O que é isso? É viver uma vida de oração. Não é aquela oração, eu vou buscar porque eu estou precisando que Deus faça isso ou aquilo. Não. Nós, como seres humanos, nós, como servos de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos viver, levar uma vida de oração. O que é oração, pastor? Oração é conversar com Deus. Coração é dialogar com Deus. Coração é falar com Deus e ouvir Deus. Às vezes nós nos aproximamos de Deus e colocamos toda a nossa situação, as nossas queixas, derramamos ali, aí levantamos, viramos as costas e amém, pronto. E não aguardamos a resposta de Deus. E eu quero compartilhar o que eu recebo. Eu já ministrei até num propósito de 7 dias, dentro desse texto, levando a igreja a entender que não basta ser crente, não basta ir à igreja. Nós precisamos viver uma vida de oração. Volto a repetir, independente da circunstância, seja com a mesa farta ou uma mesa vazia, nós precisamos orar com a mesma intensidade, com a mesma fé, com a mesma certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. Eu sei que você vai falar assim, mas pastor, essa mulher ela tinha uma necessidade. Sim, assim como nós temos. Todos nós temos uma necessidade. E Deus, ele sabe disso. Ele reconhece isso. Por isso, o Senhor fala, através do apóstolo Paulo, deixa eu conferir aqui, se não me falha a memória, Filipenses capítulo 4, verso 6. Olha só o que Paulo deixa para a igreja, e o Espírito Santo me traz à memória, eu quero compartilhar com você. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Ou seja, quando eu me aproximo de Deus, e Jesus ele orienta os discípulos de uma forma muito especial, quando ele diz, quando vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Olha só, eu não estou orando ao meu Pai terreno, eu estou orando ao meu Pai que está no céu. E aí ele diz, santificado seja o teu nome, ou seja, exaltando ao Deus Todo-Poderoso, exaltando ao Deus que está sentado em seu alto e sublime trono. Ele é o nosso Pai. Mas quando nós nos aproximarmos dele, precisamos nos aproximar como quem reconhece que nós não somos nada e que ele é santo, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é gracioso, que ele é bondoso, e nós o exaltamos. E aí sim, nós colocamos as nossas petições, levamos ao conhecimento do Senhor as nossas petições. E diz o apóstolo Paulo, com orações e súplicas e com ação de graça, na certeza de que Deus está ouvindo e que ele vai responder a nossa oração, como disse Jesus aqui no verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite?
e ainda que tardio para com eles, olha só, Deus, ele jamais nos despede de mãos vazias. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, quando nós colocamos a nossa situação para Ele, Ele libera algo, seja a bênção, a vitória na hora, mas seja qual for a resposta de Deus vai ser bênção para a nossa vida, porque traz paz para a nossa alma. Ouvir Deus traz paz para a nossa alma. Ouvir a resposta de Deus traz gozo para a nossa alma. Eu não sei, meu amado, o que você está vivendo, qual a necessidade, qual é a sua necessidade. De repente é uma cura e você está orando há quanto tempo? De repente uma porta de emprego, uma transformação na sua vida conjugal, na sua família, e você está orando. E o conselho bíblico para mim e para você é: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando Jesus fala e nunca esmorecer, ele está também dizendo assim, ó, vocês vão orar, mas vai ter momento que vai dar impressão, vocês vão começar a achar que eu não estou ouvindo. Coisas vão acontecer para vocês pararem de orar. Coisas vão acontecer para vocês desanimarem e deixar de orar. Mas a palavra é dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por isso Paulo fala aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Esteja tudo bem ou tudo ruim, a orientação bíblica para mim e para você é que nós precisamos viver uma vida de oração. Orar todos os dias. Seja andando, seja sentado, seja deitado, seja de joelho na tua casa, seja na condução, no seu trabalho, em espírito, mas viva uma vida de oração. Viva uma vida de oração. Entenda que onde você estiver, Deus vai estar com você, porque você é templo e morada do Espírito Santo, então é só clamar. O salmista, no Salmo 46, diz que Deus é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Queridos, é momento de voltar à prática da oração. Quando Jesus fala aqui no 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, não é você orar 24 horas, não. Mas o tempo que você está acordado, seja lá fazendo o quê? Você é mulher de Deus, você está lavando louça, você não precisa expressar em tom alto, mas dentro de você, você falando com Deus, adorando a Deus. Vem algo na tua mente, um problema com o vizinho, e você começa a orar, você começa a clamar. Nós precisamos voltar à prática da oração. Não é orar só na igreja quando o dirigente fala, vamos orar. Não. É viver uma vida de oração. Viver uma vida de busca contínua. E falar com Deus, falar, Senhor, eu quero falar com o Senhor, mas eu também quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui. A tua palavra diz, clames a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Deus prometeu anunciar, ele está dizendo, eu vou falar alguma coisa para você quando você me buscar em oração. Eu vou te responder alguma coisa quando você me buscar em oração. Então, cabe a mim e a você, quando eu colocar tudo que eu tiver de colocar para Deus, ficar mais um tempo ali ouvindo Deus falar comigo. Aleluias, glória a Deus. Porque não existe coisa pior de você conversar com alguém e esse alguém não te dá atenção. A gente fica muito chateado com isso, mas Deus não. Enquanto eu estou orando, Deus está me ouvindo. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Ele ouve. Mas Ele quer também que nós o paremos para ouvir. Nós vamos
entender que eu falei e ele parou para me ouvir. Agora é momento de eu parar para ouvir Deus falar comigo. Nós precisamos viver esta prática todos os dias. Isso vai nos fazer ser mais íntimo de Deus. Eu não estou falando aqui, querido. O que Deus está falando conosco nesta noite, neste momento, e eu quero deixar bem claro, está descendo, eu vou compartilhar. Ainda que eu viva uma vida de oração, isto não me isentará dos intempéries do dia a dia. Isto não me isentará das dificuldades do dia a dia. Isso não vai fazer com que nada de ruim vai acontecer comigo, não. Mas tudo aquilo que vier de ruim, nós temos depósitos. Nós vamos estar fortalecidos. O nosso clamor não vai ser eu vou orar porque está acontecendo isso, não. O nosso clamor vai ser mais um. Vai ser mais um momento de clamor, porque nós estamos vivendo uma vida de oração, uma vida de clamor ao Senhor. Foi isso que Jesus deixou claro para os discípulos. Às vezes nós queremos viver como os discípulos, fazer as obras que eles fizeram, mas não estamos preparados para morrer como a maioria deles morreram, porque não vivemos uma vida de oração. E eu preciso entender, nós precisamos entender que sem falar com Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Eu preciso acordar pela manhã e entender. Não estou falando que eu vivo isso, mas eu preciso viver isso. Que o meu primeiro pensamento seja de gratidão ao Senhor, porque eu abri os meus olhos, eu contemplei a claridade entrando pela minha janela, eu já percebi que o dia já clareou, e isso é um motivo bastante para mim agradecer a Deus e falar obrigado, Senhor. Eu acordei porque ontem eu deitei e dormi, e acordei agora porque o Senhor me sustentou. E aí começo a adorar e falar com Deus, entregar o meu dia, a minha vida ao Senhor, para que Ele venha endireitar as minhas veredas, porque se ontem eu falhei, eu não quero falhar de novo, eu não quero falhar hoje. E se eu voltar a falhar, eu vou continuar orando e falar, Senhor, não me deixe falhar de novo, porque nós falhamos todos os dias. Eu aprendi com Daniel. Quando nós falamos de Daniel, nós falamos de alguém que orava 3 vezes ao dia, de alguém que era íntimo de Deus, de alguém que falava com Deus de uma forma muito especial e ouvia Deus, e recebia revelações lindas de Deus. Mas esse camarada, quando foi orar por Babilônia, pelo povo, ele abriu o teu coração e falou, Senhor, perdoa-nos, porque pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. Não é eles pecaram, pecamos. E eu aprendi isso. Quando eu oro por você, primeiro eu tenho que entender que eu sou tão falho quanto você. E isso tem me ajudado muito. Então, meu querido, receba esta palavra no teu coração, seja qual for o momento que você está vivendo, olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Os homens de Deus dos quais nós citamos hoje, as mulheres de Deus das quais nós citamos hoje em nossas ministrações, são mulheres que sofreram. Mulheres que pagaram um preço alto, mas não desfaleceram. Homens e mulheres que perseveraram, receberam grandes promessas e nem puderam gozar delas, mas enquanto viveram aguardando a promessa em oração. Eu preciso ser assim, nós precisamos ser assim. Seja qual for o problema, nesta noite eu quero fazer algo diferente. Eu orei antes de entrar aqui no vídeo, mas eu quero orar de novo sobre esta palavra.
Irei, alaia, shurianda, alabácia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu oro agora por esta pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu clamo agora por esta pessoa, eu não sei qual o problema, Senhor, eu não sei qual a necessidade, eu não sei a razão pela qual ela tem orado tanto, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos. Mas sobre esta palavra, como ministro do teu evangelho, eu quero rogar ao Senhor em favor deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa que está agora, Senhor, assistindo esse vídeo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, libere a resposta, Senhor. De repente ela está orando como Daniel já há alguns dias ou meses, e o Senhor já liberou a vitória, mas o adversário, Pai, travou, Pai, uma batalha no meio do caminho, impedindo que os anjos do Senhor entreguem a vitória, Pai, ao teu filho, à tua filha. Mas agora nós cancelamos agora e decretamos um milagre no nome do Senhor Jesus Cristo, em favor da vida deste homem, em favor da vida desta mulher, deste jovem, desta família, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Creia. Não pare de orar. Aquilo que você está buscando em Deus, aquilo que você colocou, que te levou a orar incessantemente, tem orado até hoje. Você adora, você exalta, você magnifica o nome do Senhor, você bendiz o nome do Senhor, mas você pede aquilo que você está necessitando. Lembre-se, no momento certo, Deus vai estar te entregando essa vitória. Pode ser hoje, mas se não for hoje, o tempo do Senhor é perfeito. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os teus projetos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que sejam sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.